Olá, oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Lucas. E na aula de hoje, nossa segunda aula do PET 2, continuando aqui na semana 1, eu vou orientar vocês a fazer mais algumas atividades do PET. Na aula passada eu deixei para vocês fazerem a atividade 1 e a atividade 2. Nessa aula, a gente vai começar lendo essa parte aqui que a gente não tinha olhado na aula passada, que é o tema de múltiplos, divisores, números primos e números compostos. Bom, vamos lá. Os múltiplos de um número é um conjunto infinito, formado pelos números que podem ser encontrados após a multiplicação desse número pelos números naturais. Por exemplo, os múltiplos de 4. A gente começa, como que a gente descobre os múltiplos do número 4? 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Todos esses números são múltiplos de 4. O que seria isso? Se eu pegar esse número e dividir ele por 4, vai dar um número natural. Tudo bem? Então, todos esses números aqui vai ser múltiplos de 4. Esses números aqui de múltiplos de 4 são infinitos. Se eu pegar 4 vezes 1000, vai dar 4000. 4000 é um múltiplo de 4. O conjunto, agora, vamos ver os divisores. O conjunto dos divisores de um número é o conjunto finito. Agora, olha só, o conjunto dos múltiplos é infinito. Agora, o conjunto dos divisores é um conjunto finito, tá? Um era infinito, o outro é finito. Infinito para os múltiplos e finito para os divisores. Tudo bem? O menor divisor de um número é 1. O menor divisor de um número é 1. E o maior divisor é o próprio número. Ou seja, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos lá no exemplo. No exemplo aqui a gente quer os divisores de 30. O que é os divisores de 30? Quando eu pego 30 e faço uma divisão de 30 por esse divisor dele, a gente tem na resposta um número natural. Tudo bem? Então vamos lá. 30. Um divisor de 30 é o número 1. O número 2 também é divisor de 30, porque quando eu divido 30 por 2 vai dar 15. Então vai dar um número natural. O 3 é um divisor de 30. Quando eu divido 30 por 3 vai dar 10. O 5 é um divisor de 30. Por quê? Quando eu divido 30 por 5 dá 6. O 6 é um divisor de 30, porque quando eu divido 30 por 6 vai dar 5. O 10 também é um divisor de 30, porque quando eu divido 30 por 10 vai dar 3. O 15 também, que vai dar 2, e o próprio 30. São esses os divisores. Todos os divisores de 30 estão listados aqui. Tudo bem? Então vamos continuar. Os números naturais diferentes de 1, que só possuem dois divisores, é um 1 e o próprio número. Tá, os números naturais diferentes de 1, que só possuem dois divisores, 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Então tá, o que são os números primos? Os números primos é que só tem, se eu pegar o divisor de um número primo, os divisores desse número primo são, por exemplo, 11. Todo mundo sabe que 11 é um número primo. Por que ele é primo? Porque os divisores dele vai ser quais números? Eu consigo dividir 11 por 1, 11 dividido por 1 vai dar 11, e por ele mesmo. Tá certo? Os únicos divisores de um número primo é o número 1 e ele mesmo. E com isso, a gente tem como exemplo o número 2
Os divisores do número 2 é o 2 e o 1. O número 3, os divisores do número 3 é o 3 e o 1. O número 5 também, o número 7, o número 11, o 13 e assim por diante. Tá bom? Então, os divisores de um número primo são os números 1 e ele mesmo. Então, conseguimos aqui, ó, falar de múltiplos, de divisores, de números primos. E agora faltou o quê? Os números compostos, tá bom? E o que seriam os números compostos, né? São os números que, além do 1 e dele mesmo, possuem outros divisores. Por exemplo, o número 30 é um número composto, porque ele tem vários divisores além do 1 e do 30. Então, se ele não fosse composto, ele seria primo. Então, o número ou é primo ou é composto. Quando ele é composto, ele tem mais de 2 divisores. Quando ele é primo, ele possui apenas 2 divisores. E quais são esses 2 divisores? O 1 e ele mesmo. Tá bom? Para saber mais, você conhece a história dos números primos? Aí aqui tem uma historinha para vocês estudarem, caso queiram. Vamos lá. Aí aqui eu deixei a atividade 1 para vocês fazerem e a atividade 2 e expliquei como que faz. Agora a gente vai fazer essa atividade 3 aqui, ó. Vou fazer o primeiro para vocês e aí vocês continuam. Reescreva os números abaixo como potência ou produto de potência de 2, 3, 5, 7 ou 10. Então tem que reescrever esses números aqui como potência de 2, 3, 5, 7 ou 10. Para eu fazer isso aqui, eu vou fazer um negócio que chama fatorar. Então eu pego aqui o 128 e vou fatorar o 128. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco o 128 aqui e vou colocando os números primos aqui, ó. Vou dividir ele primeiro por 2. Então 128 dividido por 2 dá quanto? 128 é um número par, todo número par é divisível por 2. 128 dividido por 2 dá 64. 64 é um número par, todo número par é divisível por 2. Então 64 por 2 dá 32. 32 é um número par, dividido por 2 dá 16. E vou fazendo isso, ó. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. E faço isso até o número 1 aqui. Agora eu conto aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se eu multiplicar todos esses números aqui, eu vou ter o 128, tá bom? Então, eu consegui decompor esse número 128 em potência. No caso aqui foi uma potência de base 2. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Vamos lá para a letra B. Na letra B, a gente tem o quê? 50 mil. Olha que número grande. Vamos fazer isso aqui em função de potência, então. Eu gosto de fazer sempre utilizando os números primos primeiros. Por exemplo, aqui eu poderia utilizar a potência de 10 aqui. Mas não vou fazer isso. Vou fazer isso só com potências de números primos. Olha aqui, 50 mil é divisível por 2. Se eu dividir por 2, vai dar 25 mil, que é divisível por 2. Dividido isso por 2 vai dar quanto? 12.500. Dividido por 2 vai dar, vamos lá, 12.500 dividido por 2
vai ser igual a 6.250 dividido por 2 vai dar 3.125. Bom, 3.125 agora não é um número divisível por 2, porque é um número ímpar. Aí eu penso, é divisível por 3? Como que eu sei se é divisível por 3? A gente tem uma regrinha básica aqui que a gente soma esses algarismos aqui, ó. 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. Deu o número 11. O número 11 não é divisível por 3. Então, isso aqui, esse número todo aqui não vai ser divisível por 3. É divisível por 5? É. Todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Então, a gente pode dividir por 5 isso aqui. Agora vai dar, isso dividido por 5, 625. E 25. 625, novamente, é divisível por 5. Vai dar 125. Que novamente é divisível por 5. Que vai dar 25. Que novamente é divisível por 5. Que vai dar 5, que é divisível por 5, que vai dar 1. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, esse número aqui, a gente pode escrever ele como 1, 2, 3, 4. A gente tem o 2 elevado à quarta, vezes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5 elevado à quinta. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, a gente tem o número 50.000. Tudo bem? E se a gente resolver essa multiplicação aqui, ó, 2 elevado à quarta vai dar 16 vezes 5 elevado à quinta vai dar 3.125. 3.125 vezes 16 vai dar 50.000. Tá bom? Então, se a gente resolver essa continha, a gente tem o número 50.000 aqui. E aqui a gente só escreveu 50.000 em forma de potência. Da mesma forma, vocês vão fazer com os outros números, 729, 4 sobre 9. Aqui a gente tem 4 sobre 9. Como que a gente vai escrever em forma de potência o número 4 sobre 9? 4 dividido por 9, em forma de potência, a gente pode fazer assim. Decompõe o 4 vai dar 2 ao quadrado, e decompõe o 9, que vai dar 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Tá vendo que os expoentes são iguais? Se os expoentes são iguais, a gente pode colocar 2 terços, né? Mantém a base e coloca tudo no mesmo expoente. Pronto. Escrevemos o 4 sobre 9 em forma de potência, ou produto de potência. Tá bom? E vocês podem fazer, e da mesma forma vocês vão fazer com os outros números. Aqui, ó, a gente tem 0,000125. Como que a gente vai escrever isso aqui em forma de potência? Vamos andar com a vírgula aqui, ó. Vamos andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então, a gente tem 125 vezes 10 elevado a uma casa, 2 casas, 3, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei a vírgula aqui, então isso aqui é o número 5.
menos 5, tá bom, gente? É menos 5, por quê? Tá vendo aqui? Que a gente tem que indicar que esse número é muito pequeno, ao menos aqui, para indicar que esse número é muito pequeno. E aí, como é que a gente faz agora? 125 vezes 10 é menos 5. Agora a gente vai decompor, escrever o 125 em forma de potência. A gente já fez aqui, ó, 125 dividido por 5. É só a gente pegar essa partezinha aqui, ó. Se a gente pegar essa partezinha aqui, a gente já tem já, ó, é 5 elevado a 3. Então, o que que a gente tem? 5 elevado a 3 vezes 10 a menos 5. Então, essa aqui é a resposta da letra L, tá bom? A gente pegou, escreveu em potência de 10. Depois que a gente escreveu em potência de 10, o que que a gente fez? A gente foi e fizemos a decomposição desse número 125 aqui. Então, fica fácil para vocês fazerem o resto dessa questão número 3. Vou apagar aqui para a gente continuar com o número 4. Utilizando as potências de 10, decompõe os números a seguir. Bom, aqui ó, eu tenho 8.527. Vou colocar aqui em potências de 10, né? Então, 8.000, para colocar ele em potências de 10 aqui, e a gente tem várias somas, tá vendo? Se a gente tem várias somas, a gente vai colocar primeiro, é como se a gente fizesse assim, ó. 8.527. Como que a gente pode escrever esse 8.527? 8.527 é igual a 8.000 mais 500 mais 20 mais 7. Concordam comigo? 8.000 é igual a 8.527 é igual a 8.000 mais 500 mais 20 mais 7. Tudo bem? E aí, como que a gente vai colocar isso aqui em potência de 10? Aqui a gente tem 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 7 vai dar 7. Tá bom? Aqui a gente tem 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Se a gente colocar 2 vezes 10, a gente tem o 20. Tá bom? Então já foi o 7, já foi o 20. Agora o 500. A gente tem 500. A gente tem que 2 elevado a 10 dá 100. E 500 é a mesma coisa que 5 vezes 100. Então 5 vezes 10 ao quadrado vai dar 500. Já foi 500. Agora 8.000. 8.000 é igual a 8 vezes 1.000. 1.000 é igual a 10 elevado à terceira. Então, se a gente colocar 8 vezes 10 elevado à terceira, vai dar o valor de 8.000. Então, o que a gente fez aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui. Porém, a gente deixou aqui na base, a gente decompôs isso aqui em forma de potências de base 10. Tudo bem? Agora, decompõe o número a seguir aqui, ó, 484,35. Como que a gente pode fazer aqui 484,35? A gente pode falar que 484,35 é igual a 48.435 vezes 10 elevado a... Bom, tá vendo que eu quero indicar que esse número aqui é um número menor, né? Esse número 48.435 na verdade é 484, então vou colocar um menos aqui. Andei com essa vírgula uma, duas casas.
vezes 10 a menos 2. Tá bom? E aí, professor, como é que eu faço agora? Eu posso fazer da mesma forma que foi feito aqui em cima. 48.435 é igual a quanto? Bom, 40.000 mais 8.000 mais 400 mais 30 mais 5. Aí eu vou escrever isso nessa forma aqui, ó, na forma que a gente tinha anteriormente, só que tudo que eu escrevi aqui vai ser vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Então, 40.000, ó, vamos lá, o 5 vezes 10 a 0. Agora a gente tem mais 3 vezes 10 a 1, mais 4 vezes 10 a 2, mais 8 vezes 10 a 3, mais 4 vezes 10 a 4. Aí já está a resposta. Isso tudo aqui, toda essa soma, vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Se a gente fosse resolver toda essa multiplicação aqui, a gente obteria esse número aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Número 5. Observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Então, aqui temos a fatoração do número 180 e escrevemos da forma que eu ensinei no exercício 3. Tá vendo? 180 dividido por 2 dá 90, dividido por 2 dá 45. 45, quando eu faço 4 mais 5, dá 9. O resultado é igual a 9. 9 é um número que é divisível por 3. Quando eu divido 9 por 3, vai dar 3, vai dar um número natural. Tá bom? Então, quando eu faço essa divisão, tem um número natural. Então, quer dizer que o 45, o número 45, é um número divisível por 3. Quando eu divido 45 por 3, vai dar 15. Quando eu faço com 15 a mesma coisa, ó, 15 é 1 mais 5. 1 com 5, que vai dar 6. 6 também é um número divisível por 3, então eu posso colocar o 3 aqui. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora o 5 não é um número divisível por 3, é divisível por ele mesmo, por 5. Então o resultado vai dar 1. Quando eu pego aqui, ó, quando eu multiplico todos esses números aqui, eu tenho o valor de 180. E como é que eu vou escrever esses números aqui? Ó? Aqui é tudo uma multiplicação que a gente tem. A gente tem 2. Espera aí, só um minuto. A gente tem o que aqui, ó? A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. O que é isso? 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Vezes 5. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. É 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Da mesma forma, vocês farão para os outros números. Tudo bem? Vamos aqui, ó, na número 6. O que a número 6 está pedindo? Os números 484 e 625 fatorados acima, ou seja, 484 está aqui e 625, vocês vão fazer aqui. São conhecidos como quadrados perfeitos. A raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. A raiz quadrada pode ser calculada de diferentes maneiras. Bom, olha o exemplo do cálculo mental de Lili. Se 20 vezes 20
é igual a 400, então raiz de 400 é igual a raiz de 20 ao quadrado, que é igual a 20. Outra forma de calcular a raiz quadrada é seguir os passos da fatoração. Observe os exemplos abaixo para fazer os exercícios. Depois, confira o resultado na calculadora e coloque em ordem crescente. Vamos lá. Aqui, no exercício acima, aqui a gente vai fatorar, né? Aqui já tem o resultado da fatoração, serve até para vocês conferirem. 625 dividido por 5 dá 125, que dividido por 5 dá 25, que dividido por 5 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, isso aqui é igual a quanto? 625 vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625 vai ser igual a 5 à quarta. Quando a gente pega aqui a raiz de 625, a gente vai ter a raiz de 5 à quarta. Raiz de 5 à quarta é o quê? Olha só, quando eu tenho um número na raiz, por exemplo, eu tenho raiz de 5 elevado a 4. A raiz quadrada é porque aqui a gente tem um 2. A raiz quadrada, aqui a gente tem um 2. Quando a gente tem isso, é a mesma coisa que a gente ter 5 elevado a quanto? A 4 dividido por 2. A gente pega esse número e divide por esse número e tira da raiz. Quando a gente faz isso, 4 dividido por 2 é igual a quanto? A 2. A gente tem o 5 ao quadrado. No exemplo do 180, não dá para fazer isso, porque olha só, a gente vai ter 180 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, faltou um 3 aqui, tá bom, pessoal? Vezes 3 vezes 5. Aí, 180 então é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Se eu pegar agora a raiz de 180 e fatorar os outros números, eu tenho o quê? Que isso vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado. Eu posso separar a raiz aqui, vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 5. Aqui mesmo eu pego 2 e divido por 2. Eu pego 2 e divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai sobrar 2 vezes 3 vezes raiz de 5. 2 vezes 3, 6. Vezes raiz de 5. Então 180 aqui, quando a gente fatora, a gente não tem... A gente ainda vai manter um número na raiz aqui, que é o 5. Então isso não é um quadrado perfeito. Aqui a gente teve o 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, 25, raiz de 625 é igual a 25. 25 vezes 25 é igual a 625. É um quadrado perfeito. Se a gente fizer com 125, 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. E aí, quando a gente vai fazer aqui, tirar da raiz, a gente não consegue... Se a raiz for quadrada, e a gente tem 5 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Né? Tudo bem aqui? 5 ao cubo é 5 ao quadrado vezes 5. Bases iguais, o que faz? Somos expoentes. Aí é o seguinte, a gente consegue fazer isso aqui igual a quanto? Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Aqui a gente pega esse número e divide por esse. Então, eu tenho 5 elevado a 2 sobre 2 vezes raiz de 5. 2 sobre 2 é igual a 1. Então, a gente tem 5 raiz de 5. Agora, se a raiz for cúbica, se a gente tiver uma raiz cúbica aqui, de 5 ao cubo, isso vai ser igual a quanto? Esse dividido por que está aqui fora. Então, a gente tem 5, 3 dividido por 3. A raiz cúbica de 125 vai ser 5 elevado a 1, que é igual a 5. Tudo bem? Aí, agora está pedindo para vocês fazerem a mesma coisa
com a raiz de 1024, 162, agora aqui a raiz cúbica de 343 e dos outros números aqui, tá bom? E aqui tem algumas propriedades da potência e radiciação. Isso aqui é radiciação que a gente está fazendo. Propriedades da potência: repete-se a base e some-se os expoentes. Ou seja, A elevado a M vezes A elevado a N. A é uma base qualquer, um número qualquer, e M e N também números quaisquer. Bases iguais, soma os expoentes. Agora, quando está dividido, se está dividindo, por exemplo, eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, posso pensar isso aqui em 2 elevado a 5, dividido por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 1. O que eu posso fazer? Isso vai ser igual a 2 elevado a 5 menos 1. Ou seja, se a gente está na divisão e as bases são iguais, o que a gente faz? Subtrai os expoentes, o do numerador menos o que está no denominador. Tudo bem? Potência de potência, mantém-se a base e multiplica os expoentes. Ou seja, se a gente tem 2 elevado a 4 e esse 2 elevado a 4 aqui ainda está elevado a 3, isso aqui vai ser igual a quanto? A 2. Quando a gente está elevando, a gente multiplica os expoentes. Então, é 2 elevado a 4 e ainda elevado a 3. A gente pega aqui, ó, e faz o 4 vezes o 3. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui que 2 elevado a 12. Tudo bem? Para A e B não negativos, valem ainda as seguintes propriedades. Bom, aqui é o que eu fiz, ó. Para A e B não negativos, valem ainda as seguintes propriedades. Vamos lá. Aqui, ó, raiz enésima de A a N. Raiz enésima de A a N. O que eu falei que faz? Pega esse e divide por esse. Então, eu tenho A elevado a N dividido por N, que é igual a 1. Então, isso é a mesma coisa que A elevado a 1, que é igual a A. Aqui, pego esse e divido por esse. A raiz enésima de A elevado a M. Isso vai ser igual a elevado a M dividido por N. Independente do valor de M e independente do valor de N. Agora, quando eu tenho aqui, ó, A elevado a N e B elevado a N, ó, raiz enésima de A e raiz enésima de B, como as raízes possuem o mesmo coeficiente, eu posso colocar raiz enésima de A vezes B. Raiz enésima de raiz enésima vezes raiz emésima de A. Por que enésima? Porque aqui tem um N. Tem uma raiz aqui e tem uma outra raiz. Raiz dentro de raiz. O que a gente faz aqui? A gente multiplica essas duas raízes aqui, ó. Então, vai ser raiz de A, N vezes M. Tá bom? Então, utilizando as propriedades acima, simplifique e calcule a expressão. Olha só. A gente tem raiz quadrada de 2 elevado a 2 elevado a 3. Tá? Aqui, como que a gente vai resolver? Aqui a gente vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 2 elevado a 6. Agora, o que eu falei que faz? Pega esse e divide pelo que está fora. Então, isso vai ser 2 elevado a 6 dividido por 2. Isso vai ser igual a 2 elevado a... Quanto é 6 dividido por 2? É 3. 2 elevado a 3. Isso vai ser igual a 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse valor aqui vai dar 8. E esse valor aqui, a gente vai ter que usar as propriedades vistas aqui, resolver esse valor. E aí, vai ser 8 menos o que vocês resolverem aqui. Tudo bem? Efetue as operações numéricas abaixo. No resultado, simplifique as frações equivalentes até chegar na fração irredutível.
e depois transforme o número em número decimal. Então aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, onde tem a raiz aqui, vocês vão fatorar e vão resolver a continha. Aqui a gente tem 0,2. Vai resolver essa continha. Vocês vão resolver todas essas continhas aqui. E para facilitar, onde der para fatorar, vocês vão fatorar. Por exemplo, raiz de 121. 121 é igual a 11 ao quadrado. Então, 11 ao quadrado, raiz de 11 ao quadrado vai dar o próprio 11. Então, isso aqui vai ser igual a 11. E aí, vocês vão resolvendo todas essas continhas aqui. Tá bom? Então, para a aula de hoje, vocês têm alguns exercícios aqui. Eu acho que até bastante exercícios. Ó, vocês vão fazer o número 3, o número 4, que já está praticamente pronto. O número 5, que também está praticamente pronto. O número 6. E o número 7 e o número 8. E aí tá bom. Aí depois a gente faz o 9, o 10, o 11 e o 12 na outra aula. Tudo bem? Então, se tiver qualquer dúvida aí, pode contar comigo, só entrar em contato. Um grande abraço. Bons estudos.